Conversa da tarde no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, nós estamos aqui com mais um programa e eu quero já agradecer a sua companhia. Você que já estava vendo a divulgação aí, né? Com certeza se interessou pelo tema e eu tenho certeza que o programa de hoje vai abençoar muito a sua vida. Eu quero te convidar a já deixar um like nessa transmissão aqui e deixar aqui no chat também seu nome, a cidade de onde você tem assistido a IPPTV e responder a nossa enquete que vai estar aqui também no chat, que te pergunta hoje: você tenta imitar os passos de Jesus? Sim ou não? Essa é uma preocupação sua? Será que você tem isso em mente? Responda com sinceridade a nossa enquete aqui no chat. E eu quero falar sobre o tema de hoje, né? A enquete tem tudo a ver com o nosso tema, que é imitando Jesus. E para bater para bater esse papo com a gente na tarde de hoje, nós convidamos alguém que vocês já conhecem, que já participou de outros programas aqui da nossa IPPTV e tem abençoado muito a nossa vida, não apenas em nossos programas, mas também através de suas redes sociais. Boa tarde, Leonardo Silva, seja bem-vindo ao nosso Conversa da Tarde. Boa tarde, Marcos. Cara, que honra. Obrigado pela confiança mais uma vez. Para mim é sempre um privilégio estar com vocês aqui. Boa. E vamos começar então falando sobre imitar Jesus, que eu acho que deve ser o alvo de todo cristão, né? Durante a nossa vida, que a gente precisa sempre nos lembrar disso, da importância de nos parecermos com Ele a cada dia mais. O padrão é altíssimo, é elevadíssimo, nós somos extremamente limitados para alcançar esse padrão, mas precisamos buscar por isso, né? Inclusive, Léo, você faz parte aí do Jesuscope, que já traz isso no próprio nome, né, do movimento. Fala com a gente um pouquinho sobre essa questão, assim, por que o Jesuscope se chama justo esse nome, né? Sim. Cara, o Jesuscope foi algo que Deus entregou, na verdade, ao nosso pastor, ao líder do movimento, Douglas Gonçalves, que eu tenho a honra de poder caminhar ao lado dele hoje. E um dia ele estava num culto, assim, de jovens, a igreja do pai dele. O pai dele plantou uma igreja, o pastor José Gonçalves, e aí ele estava rascunhando, fazendo um brainstorming assim no meio do culto e tal, num culto de jovens, pensando em novas ideias, em novas questões para trabalhar com os jovens, qual seria a temática do próximo ano. E ali ele começou a pensar, imitando a Cristo, copiando a Cristo, copiar Jesus. E aí Deus colocou no coração dele Jesuscope. E aí ele anotou ali e tal, fez um rascunho do logo que nós temos, né? Um rostinho ali, como se fosse o rosto de Jesus, como se fosse um selo de Jesus. E aí ele pegou, chegou na casa dele e foi procurar nos domínios, tanto .com quanto .com.br, e nenhum, cara, tinha sido registrado aí nesse nome. Naquela noite ele foi, registrou ali os 2 domínios e começou a gerar conteúdo, trabalhar na sua igreja local, esse conceito que é tão central nas escrituras, né? É tão fundamental e essencial para nós como cristãos, que é o ato de se imitar, de copiar a Cristo, como aquele maior referencial que nós temos para a nossa vida, aí o Deus encarnado, que morreu no nosso lugar e ressuscitou. Show de bola. Logo no site, assim, a gente vê que ele define a missão em uma frase, né? Nossa missão é que você se pareça mais e mais com Jesus. Isso é muito lindo e eu acho que é a missão de todos nós, né? Que colocamos o nosso coração aqui no reino, que desejamos propagar o evangelho, é que a nossa vida se pareça com a de Jesus e que outras pessoas entendam o privilégio que é poder também buscar isso, né? Buscar se parecer com Cristo. Mas nós vivemos numa geração, Léo, que busca muito em homens essa referência, né? Que busca super-heróis, sejam eles espirituais ou sejam eles carnais, assim. A gente vê um grande fenômeno nos cinemas dos super-heróis. Nós vemos que isso é algo muito inerente a nós. Nós buscamos pessoas para nos espelhar, para nos torcer, para torcer, seja isso propositalmente ou muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente está ali, sempre procurando uma referência, sempre se espelhando em alguém, imitando o jeito de alguém. Porque essa pessoa, essa grande referência na nossa vida, precisa ser Jesus? Cara, é uma pergunta muito boa, porque a gente tem que pensar que todo herói, ele nos traz uma narrativa. Então pare e pensa comigo, né? Se nós pegarmos hoje os heróis da Marvel, que estão em alta aí, né?
Eles têm diversos heróis e cada um deles traz uma narrativa, uma história que eles estão contando e o porquê eles são heróis dessas histórias. E não somente os programas de televisão, os filmes nos trazem narrativa. Os nossos pais geralmente são os nossos primeiros heróis. No meu caso, eu lembro que toda a profissão que o meu pai tinha, eu queria ser a profissão, né? Queria ter aquela profissão que o meu pai estava naquele momento onde eu lembrava dele ali quando criança. E aí eu fiquei pensando, cara, por que nós somos assim? Porque automaticamente nós copiamos pessoas. Eu não sei se você percebe, mas boa parte da ação de marketing hoje, do século XXI, é usada em cima de artista, jogadores de futebol. Hoje, os jogadores de aqueles jogos online, enfim. Por quê? As pessoas gostam de copiar pessoas. E é muito interessante que todos nós também temos uma história, uma narrativa a se contar. Mas a narrativa superior a todas as histórias que está acontecendo no mundo é a narrativa de Deus. Então, qual que é o nosso desafio? Enxergar a história que Deus está fazendo no mundo. E entender que o ator principal, entre muitas aspas, né, no que diz respeito ao ator, mas o personagem principal, a melhor palavra, o personagem principal é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Cristo como Senhor da nossa vida é esse ator, é esse personagem principal que está manifestando uma história que tem um enredo eterno. Então, cara, como o meu pai me inspirou, porque foi o meu primeiro herói, primeiro homem que eu tive contato e ver tudo o que ele pôde fazer pela gente, amando e cuidando da nossa família. Agora, quando eu olho para o Senhor e eu compreendo o enredo das Escrituras, o enredo do Evangelho, isso nos choca, isso me leva a só desejar uma coisa: eu quero ser como Ele é. Eu creio que isso tem permeado os nossos corações. Boa parte das pessoas tem ouvido, tem escutado a narrativa errada. E talvez por isso tenha escolhido heróis errados aí no que diz respeito à vida deles. Isso já mostra como o Evangelho quebra a gente assim no meio, né? Porque a gente quer ser o personagem principal da história. A gente quer que o mundo gire em torno de nós, né? E isso é desde pequeno. Você tem um filho pequeno aí, sabe como desde criança a gente quer atenção pra gente, a gente quer os olhares voltados para nós. E quando o Evangelho nos chama assim a nos esvaziar de nós mesmos e dizer, olha, a sua vida agora precisa apontar para uma outra pessoa e a pessoa de Jesus Cristo, isso quebra muito do nosso orgulho, né? Do nosso eu. Sim. Não, e para e pensa comigo que assim, a minha história, a partir do momento que nós estamos em Cristo, a minha história, a sua história, não começou com o nosso nascimento e não terminará com a nossa morte. Porque é uma história que vem sendo construída desde a eternidade, cara. E isso nos dá liberdade para morrer. Porque o que eu estou pensando? Que a história não começou comigo e não vai terminar comigo. Então eu tenho a responsabilidade de formar a próxima geração. O meu filho, o Teófilo, vai ser responsável por ser um ator coadjuvante. Aquele que atua com Cristo no estabelecimento do reino dos céus aqui na terra. Então, eu creio que essa narrativa correta nos coloca também na posição correta. Boa parte do que nós temos ouvido aí, dessa teologia talvez um pouco mais desequilibrada, triunfalista, às vezes até um pouco voltada à área de coach, essas paradas, ela coloca o homem no centro. Como você vai vencer, você vai romper, você vai crescer e tal, e na verdade é isso que você disse. Eu sou destronado, porque o meu lugar não é o trono, e o Senhor, que é digno de estar no trono, e o único que tem capacidade, o único que tem majestade para governar a nossa vida é colocado no lugar certo. Verdade. E essa questão de fazer outros heróis que não o próprio Deus não é só coisa de gente que não conhece o Evangelho, né? Até mesmo dentro da igreja, às vezes, nós colocamos pessoas como os nossos grandes heróis e colocamos uma expectativa muito grande em cima das pessoas. Eu não vejo nenhum problema, e pelo contrário, eu acho saudável olharmos para homens de Deus, né, observarmos a vida deles, porque são vidas que apontam para Cristo, né? Mas quando a gente coloca uma expectativa assim, de infalibilidade nesse homem, que está o problema, e a gente acaba se frustrando. Quando a gente acha que desse homem
não podem vir nenhum defeito, nenhum erro, nenhum desvio, é que a nossa frustração é grande, né? E eu acho que, em geral, as pessoas perceberam, descobriram isso, que os homens são falhos, que os heróis são falhos. E nessa tentativa até criou-se anti-heróis, né, no cinema. Nós temos filmes aí de heróis que não são esses invencíveis, né? A gente tem visto até nos filmes da Marvel mesmo, heróis morrerem, perderem guerras e etc. E eu acho que isso tudo vem dizer a nós, né, que todos falhamos, todos somos limitados, etc. Mas por que existe essa frustração tão grande quando a gente coloca pessoas como os supremos heróis? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu creio que a frustração vem de colocar a expectativa no lugar ou no quem errado. Então, vamos parar para pensar. Geralmente, quando a gente trata de um termo chamado discipulado, que é algo muito comum nas nossas igrejas, na igreja cristã brasileira, e talvez até na igreja no mundo, nós pensamos assim, pô, fulano de tal, o irmão que está lá, é meu discípulo. E cara, não, nós somos discípulos de Cristo. E nós vamos auxiliando uns aos outros a chegarmos a essa plenitude do Cristo. Porque essa é a questão. Eu não sei se você percebeu, mas atrás de mim aqui desse lado tem alguns homens que eu considero como referenciais, até tem mais dois em cima que não está aparecendo, que me inspiram, que eu leio a história hoje, eu me inspiro na vida desses homens. Mas o meu coração está colocado na pessoa correta, que é Cristo Jesus, meu Senhor. Eu olho para o Lloyd Jones como um grande expositor bíblico, e eu sendo uma pessoa que gosta muito de expor também as escrituras, me encoraja, mas eu sei que ele errou em algumas coisas. Eu não deifico nenhum tipo de pessoa, eu não coloco essa expectativa hipervalorizada na mão de ninguém que é semelhante a mim no que diz respeito à fraqueza e pecado. Sim. Então, quando eu coloco a minha expectativa na mão do Senhor, que é o único capaz de suprir todo o meu anseio, de curar as minhas necessidades, de fazer o meu coração encontrar descanso, então, ao invés da frustração, eu ganho esperança. Eu olho para as pessoas não mais como alguém que eu posso sugar, que eu posso obter, que eu posso arrancar ou tirar algo, mas como alguém que é dotado de característica que Cristo pode utilizar e transformar para a glória dele. Então, um exemplo, né? Eu tenho como alguém que me acompanha, que anda junto comigo, o próprio Douglas. É claro que eu viajo, às vezes o Douglas vai ministrar, eu vou junto com ele, a gente está sempre junto ali na igreja, lidando com as questões da igreja local, e eu já vi o Douglas errar. Agora, para e pensa comigo se a minha mão, se o meu coração estivesse ali no que o Douglas faz, porque ele é e tal. Aí eu pego a narrativa, eu tiro o Cristo e coloco o Douglas para sentar no trono, e aí eu vou ser frustrado, porque Douglas é um homem como eu, como você, e todos nós erramos. Não o nosso Senhor. O nosso Senhor é perfeito, por isso que o nosso coração tem que estar depositado nas mãos dele. Deixa eu aproveitar essa fala e essa lembrança que você trouxe do Douglas, né, de vocês caminhando juntos, etc., de como isso é saudável para a vida cristã, né? Às vezes a gente tem essa frustração com homens e decidimos então andar sozinhos. Dizemos, olha, para não me decepcionar, então sou eu e Deus e ponto final, e vou trilhar a jornada cristã aqui de forma solitária. O que é um grande equívoco, né? Qual a importância da gente se aproximar assim, e ter perto de nós homens de Deus, assim, homens que levam a sério, que estão comprometidos a imitar o Senhor Jesus? Cara, eu creio que o lugar mais seguro de estar é dentro de uma igreja local. Porque dentro de uma igreja local, você está preservado, protegido, cuidado e sendo educado. E transformado, claro. Porque é difícil nós vivermos um cristianismo asceta ou tirado do mundo e da comunidade, viver-se num campo sozinho como se fosse um monge. E não que eu estou criticando a prática do monge e tal, mas é que o cristianismo é um chamado para a gente viver família. Então, a segurança está no meio de uma comunidade. A gente sempre usa um exemplo muito interessante. Pare e pensa comigo, vocês estão em São Paulo, mas boa parte do Brasil tem essa realidade de ter transporte público lotado. Né? As pessoas vão geralmente de pé ali no ônibus, com o braço aqui, pessoa atrás apertando, você do lado.
E aí, eu lembro um dia que uma moça que estuda, que participa com a gente aqui, estudava em São Paulo. E aí ela falou assim pra gente, eu tava indo fazer a faculdade e eu entrei no ônibus, não tinha lugar para eu pegar a mão de tanta gente que tinha. E o ônibus começou a andar, ela começou a ficar meio ansiosa. Aí o senhor que estava atrás dela falou, minha amiga, você não precisa se preocupar, que se você cair, todo mundo cai junto. Porque os corpos estavam tão colados uns nos outros que não tinha como você cair. Você ia para um lado, você esbarrava em alguém. Você ia para o outro, você esbarrava em alguém. Então, a comunidade local, o discipulado em grupo, é esse ambiente onde você tenta cair para o lado, você tem um irmão que está falando, não, volta para o outro lado. Aí um outro irmão que está aqui, você, não, volta para o outro lado. Então, é esse ambiente seguro da gente viver o evangelho. É claro, guardado nas devidas proporções, as frustrações acontecem com todo mundo. De forma alguma, nós vamos deixar com que o nosso coração desfaleça. Porque, vamos supor, nós temos uma prática aqui de discipulado em grupo. Então, nós discipulamos o Douglas, que exerce essa função de liderança na igreja local. Então, o Douglas confessa as dificuldades dele pra gente. E nós não somente somos orientados, como também o orientamos. Isso nos faz conectar corações, de entender que todos nós somos falhos e carentes e necessitados da glória de Deus. E essa glória também é manifestada dentro da comunidade, que o Pai nos deu para viver em família. Muito bom. Tem uma frase que diz, não ande só, mas saiba com quem andar, né? Então escolher as pessoas que nós vamos caminhar faz toda a diferença aí na vida cristã. E agora, muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento certamente lembraram de um texto, de uma ordem de Paulo, que deu um nó na cabeça aí. Em 1 Coríntios, capítulo 11, logo no capítulo 1, Paulo fala assim, logo no versículo 1, né? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós estamos falando aqui a respeito de destronar homens, né? E deixar Cristo como o supremo, o herói supremo da nossa vida. E aí, o que é que Paulo quis dizer quando falou assim, sejam meus imitadores? Por que ele não falou simplesmente sejam imitadores de Cristo? Como a gente pode entender essa ordem dele? Cara, claro que o contexto ao qual Paulo estava escrevendo tem a sua importância muito grande. O apóstolo Paulo estava lidando com uma igreja que talvez no seu aspecto organizacional ainda era meio que imatura. A igreja de Corinto cometia alguns erros, tanto que são as duas cartas que o apóstolo Paulo mais coloca correções, e às vezes algumas até mais pesadas que nós lemos nessas duas cartas. Agora, eu creio que Paulo estava tratando também de um aspecto de liderança. O que Paulo estava falando existe sobre nós como cristãos uma responsabilidade de refletirmos o caráter de quem nós fomos comprados para sermos semelhantes. Então pare e pensa comigo, quando nós confessamos a Cristo, quando nós cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando o Espírito Santo faz a obra do novo nascimento, do novo nascimento dentro de nós, nós ganhamos uma nova natureza. E quando Paulo chama a responsabilidade para si, o que ele está falando eu copio a Cristo, eu assumo o compromisso com vocês de copiá-lo em seus atos, no seu agir, no seu falar, no seu pensar. E caso você tenha uma limitação de não conseguir enxergar a Cristo, não consigo porque minha fé ainda é fraca, olha para mim, que eu quero ser esse exemplo para a sua vida. E claro, nós estamos falando do apóstolo Paulo, que vai relatar no final da segunda carta algumas experiências que ele teve no que diz respeito à perseguição. Agora, esse é um desafio de todos nós como cristãos, porque boa parte do mundo é cética ou é ateu no que diz respeito a crer em Cristo. Mas as pessoas acreditam em nós porque elas estão nos vendo, elas estão tocando, elas estão tendo contato com a gente. Agora a pergunta quando as pessoas experimentam na nossa vida, elas provam Cristo ou provam outra coisa? Quando Paulo chama essa responsabilidade para si, eu creio que ele está assumindo um compromisso de discipulado vertical. Como se eu falasse, a natureza que está dentro de mim vai ser evidenciada nos atos. Quando vocês olharem para mim, vocês vão ver Cristo, porque Ele é o meu alvo. E claro que Paulo não estava se colocando num pedestal ali, até porque ia ser contraditório a todo
todo o resto do Novo Testamento, também do Antigo Testamento, o que Paulo está dizendo é que ele tinha um compromisso de se tornar alguém semelhante ao seu Senhor, para que a igreja, as pessoas que estavam ao seu redor, pudessem provar do Cristo na vida dele. E essa é uma responsabilidade nossa. Nós somos chamados a sermos Cristo onde nós estivermos. A pergunta é, onde Cristo vai manifestar através de você? Talvez no meu contexto, eu hoje trabalho na igreja, então eu estou num ambiente, um ambiente crente, né, se é que existe isso, mas talvez uma pessoa está numa empresa, numa fábrica, e a pergunta é, quando eles olham para nós, quando eles provam da nossa vida, o que eles veem, o que eles sentem? Será que eles conseguem acreditar que Cristo está atuando através de nós? Então essa responsabilidade, eu creio que Paulo está elevando o nível do discipulado, elevando o nível do evangelho, ao ponto da gente falar, cara, pode olhar para mim, que vocês vão ver Cristo. Seja Cristo, e até uma reflexão que a gente poderia pensar assim, seja Cristo nos atos, ou seja eu carregando a minha cruz nos momentos de fraqueza. Porque o nosso Senhor carregou a cruz dele, e ele não era fraco. Ele foi o maior de todos os tempos, ele é o maior de todos os tempos, mas quando nós expomos a necessidade de Cristo também, nós podemos evidenciar que somos seus seguidores, porque nós confiamos completamente na sua graça. Eu creio que Paulo estava nos chamando uma responsabilidade ali, da gente personificar, materializar. É claro que Cristo está encarnado, mas a manifestação, a responsabilidade da proclamação do Evangelho aqui hoje é nossa, e o mundo nos vê. E a pergunta é o que o mundo nos vê quando nos vê, né? Que responsabilidade, né, que a gente tem. Nossa, é um desafio muito grande, principalmente na vida real. Porque se a gente pensa assim, no Instagram eu consigo ser o super crente. No Instagram é fácil a gente fazer um recorde da nossa vida ali e colocar, e pessoas se inspirarem, elogiarem, nos aplaudirem. Mas e no dia a dia, né? E quando a situação aperta, e quando alguém age de uma forma que te irrita profundamente, como são as suas reações, né? E o tempo inteiro existem pessoas nos observando. A gente falou sobre isso no programa passado, como mesmo quando a gente nem imagina, existe alguém olhando a nossa conduta e muitas vezes se inspirando, alguns criticando, esperando algum desvio de caráter ali para trazer uma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, mas o tempo inteiro nós somos observados, né? E se a gente perde isso de mente, de que nós temos essa responsabilidade de apresentar Cristo com nossa vida, isso nos faz levar a sério o Evangelho, né? Levar a sério ser crente de verdade. Uma coisa que talvez eu pensaria junto com vocês é que, assim, não é uma obra que nós fazemos pela nossa própria força. No que diz respeito a, tipo assim, não, eu vou levar esse fardo que é ser igual a Cristo. Não, é uma obra do Espírito. Então a gente só vai evidenciar, a gente só vai mostrar, chamar para fora a natureza que já foi inserida dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que nos conduz. E claro, gente, você está num trânsito, passa uma moto do seu lado e faz aquele barulho, né, que deixa a gente surdo por alguns segundos e tal. O coração da gente dá vontade de buzinar, falar, que isso, cara? E tal. Mas é o momento que você para e aí você ouve a voz do Espírito. Não. Entendeu? Não é isso. Então, é esse nosso desafio, compreender que o Espírito Santo está nos ajudando nesse caminho. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele está nos capacitando a evidenciarmos essas obras do Senhor. E essa é a beleza do Evangelho, né? O Senhor Jesus não faz de nós exigências impossíveis, incumpríveis, né? Ele colocou o Espírito Santo dele em nós justamente para nos auxiliar, nos ajudar em nossa fraqueza, e isso que torna possível, né, viver uma vida digna do Evangelho, como a própria Bíblia nos instrui. Agora, Léo, é possível que essa tentativa de imitar Jesus se torne um fardo, como você acabou de falar. E esse fardo traga frustrações, né? A gente diga, poxa, novamente o cara me fechou no trânsito e eu errei. Estou longe de parecer com Jesus. E isso vai tomando o nosso coração, isso vai nos entristecendo, nos desanimando, porque nós estamos distantes de um padrão perfeito, que é o Senhor Jesus. Como a gente pode trabalhar isso em nosso coração, para que a nossa limitação e os nossos erros não nos desanimem, não nos façam desistir de perseguir essa excelência de Cristo? Cara, muito boa pergunta. Eu creio que um dia eu vi o Jonas Madureira, talvez um dos homens que mais me influenciam hoje, uma pessoa que
Eu creio que é alguém que chama a responsabilidade também de imitá-lo, porque ele imita Cristo, um homem que me inspira muito. Ele fala que as nossas fraquezas nos empurram aos pés da cruz, para a gente reconhecer a necessidade de Cristo. Então, quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente derrapa, ainda que a gente tenha que lutar contra tudo isso, é um lembrete do quão necessitado nós somos da graça. Então, vamos supor, se eu tive um dia mal, acabei talvez sendo um pouco mais caloroso com alguém, respondi alguém da forma que não deveria, é claro que eu peço perdão para a pessoa, reconheço o meu erro, falo, cara, desculpa, não foi intencional isso, talvez estava com a cabeça quente, e eu chego em casa e eu tenho um período de oração sobre esse erro. Eu gosto de falar direto com o Senhor e falar, Senhor, por que eu ainda respondo desse jeito? Por que às vezes eu sou ainda impulsivo? Porque o nosso erro não pode nos afastar daquele, ou do único que pode nos transformar. Então, quando eu erro, se eu erro e eu me afasto de Deus, significa que eu entendi Deus da forma errada. Como se ele fosse um juiz que vai punir, que vai, vai martelar a cabeça de cada um ali por conta dos seus erros. É claro que ele vai nos disciplinar e nos ensinar, mas a questão é, quando nós erramos, nós precisamos nos voltar aos pés da cruz, lembrar do evangelho da graça, pedir perdão ao Senhor e pedir pela obra do Espírito que venha a ser formada dentro do nosso caráter, que a santificação seja formada. É claro, é um exercício. Sabe, eu gosto muito da filosofia, até a minha área de formação, porque a filosofia, ela lida com paradoxos. Então, nós somos santos, mas ainda não somos em plenitude. Nós, o reino está, mas ainda não em sua plenitude. E aí sempre nós ficamos nessa tensão dos dois lados. Poxa, eu sou chamado à santidade, mas às vezes eu derrapo aqui, fico um pouco bravo ali no futebol, minha esposa às vezes fala alguma coisa, eu não gosto tanto, às vezes eu respondo da forma errada. Então o nosso desafio é pegar aquele momento, pegar o nosso coração naquele momento e arrastar ele diante da cruz. Falar, cara, você é necessitado da cruz de Cristo. Coloca você na posição correta, crucifica as suas vontades, lembra da graça do Senhor. Então, as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas dificuldades devem nos empurrar e não nos frustrar no que diz respeito, pô, cara, eu nunca consigo, sabe, eu errei, esse negócio de evangelho não dá certo. Não, cara, o evangelho é a única coisa que pode dar certo na nossa vida, é o único chamado, é a única boa notícia de salvação que nós temos. Então, quando erramos, e nós devemos evitar correr para longe, nós devemos também nos apegarmos à graça de Deus, que é transformativa na nossa vida. Amém, amém. Então que essa palavra te encoraje aí, te anime e te faça não desistir, né? De perseguir esse alvo. Léo, eu quero agradecer demais sua participação aqui e dizer que nós queremos você em outros programas também, para a gente conversar mais, sempre uma tarde muito edificante. E pedir para você deixar uma palavra final. Quero pedir para você deixar também o seu Instagram aqui. Eu sou um grande divulgador do seu Instagram. Todo mundo que eu vejo, eu digo, quer seguir gente crente, gente que está se esforçando aí na caminhada, que está correndo rumo à santidade. Então segue o Léo aí, ele tem postado seu dia a dia com as leituras, com sua devocional também, esse esforço, né, de se parecer com Cristo. Porque isso exige de nós também, né? Imitar Cristo exige de nós essa ação, esse esforço, essa atitude de ir lá e buscar, e se esforçar, e fazer nossa parte, né? E o resto ele faz. Mas deixa aí essa mensagem final para quem está nos acompanhando e diz qual é o seu Instagram também. Já está aqui na tela, tá. Leonardo_JesusCop. Isso aí. Cara, primeiro, obrigado. Eu fico, assim, constrangido de poder participar. Tamanha graça que o Senhor me dá de poder participar com vocês nessa TV que me abençoa muito. Eu sou um fã que acompanho vários programas, várias entrevistas. Às vezes eu estou trabalhando ali, eu fico ouvindo o áudio, estou fazendo uma planilha, alguma lista de chamada, eu aproveito para consumir o conteúdo de vocês que tem abençoado tanto a gente. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, estou 100% à disposição, 100% disponível a vocês e que o Senhor possa prover mais oportunidades como essa. Se eu pudesse deixar uma mensagem, e assim como um pregador gosta muito de fazer, eu queria deixar só um texto que está ali em Romanos, capítulo 8, um texto que nos dá norte também aqui na família de Zascope. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28, a Bíblia diz:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E é muito interessante que esse versículo, geralmente o começo dele, nós sabemos de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e daqui a pouco a gente sai de casa, a gente sai declarando, não, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, o meu carro não vai quebrar, não vou pegar trânsito, o meu pneu não vai furar, e não vou ter problema, porque todas as coisas cooperam para o bem. E aí nós interpretamos talvez esse texto da forma errada, porque a Bíblia continua falando, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme o seu Filho. Então, é como se nós pudéssemos fazer ali um pequeno, com muito temor e tremor ali, uma pequena explicação mais clara. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para que a imagem de Cristo seja formada naqueles que Deus escolheu. Então as coisas cooperam para que Cristo seja formado no nosso caráter. E talvez um pneu furado, um problema, vai formar parte de Cristo em nós. Porque nós somos chamados a vivermos a semelhança dele. E cara, a nossa missão aqui no Desascope é levar vocês e nos transformarmos também como cópias de Jesus aí. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Léo, mais uma vez. E até uma próxima. Obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Vamos fazer um intervalo muito rápido e na volta a gente vai continuar a falar sobre esse tema aqui, imitando Jesus. Eu tenho uns vídeos aqui do pastor Hernandes Dias Lopes que eu quero mostrar para vocês. Então não saia daí, é muito rápido, a gente já volta com a Conversa da Tarde. Nos dias 1º e 2 de abril, o GEPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos, realiza sua segunda conferência com o tema Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Serão 12 palestras com pastores, professores e outros profissionais, sempre com início às 3 da tarde. Você vai aprender mais sobre inclusão, saúde, educação, legislação e relacionamentos de pessoas com deficiência. Faça sua inscrição pelo site www.ippinheiros.org.br e venha participar com a gente. Segunda Conferência do GEPANDA. Realização: Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos e Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio: Junta Missionária de Pinheiros, Editora Ezion, IPPTV e Instituto Presbiteriano Mackenzie. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPPTV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube.
Estamos de volta com Conversa da Tarde, mais um programa imperdível aqui com o tema Imitando Jesus, e agora eu tenho um vídeo para mostrar para você do Reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele fala que Cristo é o nosso supremo exemplo e se nós queremos imitá-lo, nós devemos primeiramente colocar o outro em primeiro lugar, pensar no outro primeiro. Vamos ver esse vídeo. E não há uma outra maneira de você corrigir tensões de relacionamento, seja no casamento, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, ou em qualquer área da sociedade, senão esse sentimento de pensar no outro antes de pensar no eu. Bom, então Paulo, para lidar com esta questão pastoral, ele traz à tona para nós o máximo, o superior exemplo de Cristo. E então, Paulo vai mostrar para nós que Cristo é o nosso supremo exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando ele diz em vós tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ele está dizendo do sentimento que teve Cristo, de mesmo sendo zombado, escarnecido, cuspido, esbordoado, pregado na cruz, mesmo naquela circunstância, o Senhor Jesus Cristo ainda ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Mesmo naquela circunstância, Cristo pensou no outro e rogou a Deus pelo outro, sendo esse outro aquele algoz que lhe cuspiu na face e que lhe esbordou a cabeça. Com o Léo também, como o Evangelho nos desafia, né, a tirar esse ego, a acabar com essa ideia que nós temos de que nós somos o centro das atenções, de que a nossa vida precisa girar em torno das nossas necessidades, do nosso bem-estar. Mas se imitamos a Cristo, nós precisamos aprender a servir, né, aprender a pensar no outro. E exige de nós também, essa imitação de Jesus vai exigir de nós também inúmeras outras renúncias, né? Evangelho e renúncia tem tudo a ver, caminham juntos, e o pastor Hernandes vai continuar a falar sobre isso. E enquanto você assiste esse vídeo, eu quero que você se questione aí, sinceramente, quais renúncias você tem feito em prol do Evangelho? Para imitar a Cristo, você abriu mão de quê? O que você precisou se esvaziar? O que você precisou deixar e renunciar? Assista esse vídeo e se questione a respeito disso. Ele se esvazia a ponto de, sendo santo, 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 se fazer pecado, sendo bendito eternamente, se fazer maldição, de não tendo nenhum ponto de culpa em relação à lei, assumindo o nosso lugar, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ter que sofrer a sanção da lei, porque o salário do pecado é a morte, e ao se fazer pecado por nós, a morte, a lei exigiu a morte dele. Tudo isso está embutido nessa palavra: a si mesmo se esvaziou, renunciou suas riquezas, sendo rico, diz 2 Coríntios 8:9, ele se fez pobre, criador e dono de todas as coisas, nasceu num berço pobre, foi deitado numa estrebaria, cresceu numa carpintaria, não tinha onde reclinar a cabeça e morreu numa cruz, precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado. Ele se submete plenamente ao Pai, para cumprir a vontade do Pai. Ele se esvaziou. E a pergunta eu lhe faço agora, aplicando pastoralmente, porque era essa a intenção do apóstolo Paulo, nas lidas, nas tensões e conflitos interrelacionais com as pessoas, eu pergunto a você:
Quando foi que você renunciou? Quando foi que você abriu mão de alguma coisa? Isso aí, mais uma vez somos desafiados, né, pelo exemplo de Cristo. E no Evangelho as coisas são assim. Existe um livro chamado O Reino de Ponta Cabeça, né, que mostra como os valores do Evangelho são completamente opostos aos valores desse mundo, né? O fraco, através das lentes de Cristo, é forte. Deus usa os fracos e os fortalece, né? O pobre, ele é rico, ele tem bênçãos espirituais. O servo, ele é o maior. É sobre isso que o pastor Hernandes vai continuar falando no próximo vídeo. E ele sendo o rei dos reis, e ele sendo o senhor dos senhores, ele se esvazia a ponto de se transformar um servo. E ele deixou isso claro: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele inverte a pirâmide, porque no mundo, quem é importante? É quem tem muitas pessoas a seu serviço. E a pirâmide do reino de Deus está de ponta cabeça, porque agora o mais importante é o servo de todos. Se você quer ser grande no reino, você vai ter que servir, porque o seu Senhor veio para servir. Quer imitar a Jesus? Então sirva, aprenda a ser servo. E até mesmo dentro da igreja nós percebemos como muitas vezes nós temos essa dificuldade, né? Nós queremos ser servidos, queremos ser amados, queremos ser acolhidos, mas nem sempre estamos dispostos a fazer o contrário, né? Nem sempre estamos dispostos a acolher, a servir aos outros. E Jesus é um grande exemplo, o maior exemplo de serviço que nós podemos ter. O pastor Hernandes vai encerrar aqui o nosso programa com esse próximo vídeo, que continua mostrando essa inversão de valores que o Evangelho nos traz. Jesus nos ensina de que aquele que se exalta será humilhado. Vamos ver. Pois Jesus foi exaltado a uma posição que não tem como exaltá-lo mais. Já está em grau superlativo, já foi exaltado ao máximo. Agora, notem, quando se tratou de esvaziamento, foi ele quem se esvaziou, ele não foi esvaziado. Mas quando se trata de exaltação, não foi ele quem se exaltou, foi o Pai quem o exaltou. Isso é um princípio maravilhoso. Porque, via de regra, o ser humano gosta de humilhar o outro e de exaltar a si mesmo. Jesus pega o caminho contrário. Ele se humilhou, mas ele não se exaltou. Quem o exaltou foi o Pai. Isso é uma lição para você e para mim. Se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, o próprio Deus exaltará você. Quem se exalta, diz a Bíblia, será o quê? Humilhado. Mas quem se humilha, diz a Bíblia, será o quê? Exaltado. Amém, amém. Eu tenho certeza que esse programa te desafiou, falou com você aí, e que nós possamos sempre, todos os dias, imitar aquele que é o modelo perfeito, Jesus Cristo, né? Que ele seja sempre o nosso alvo, que as nossas atitudes, as nossas palavras sejam parecidas com as dele, e que a nossa vida, né? Que nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus, e que Ele nos ajude para isso. E antes de encerrar o programa, eu quero dizer que se você acompanha a programação da IPPTV e quer de alguma forma contribuir com isso, contribuir para que continuemos a levar a mensagem do Evangelho aqui nas redes sociais, você pode se tornar um parceiro IPPTV, fazendo qualquer contribuição no valor
os 10 centavos no final. Esses 10 centavos, eles indicam que a sua oferta é destinada ao projeto de parceiros IPPTV, e a chave Pix está aparecendo aqui na tela, é o CNPJ da nossa junta missionária, 10 755 150 1000 contra 69. Através dessa chave Pix, você pode fazer uma oferta em qualquer valor. A partir de R$30,10, você pode se comprometer a fazer uma contribuição mensal, todo mês depositar R$30,10, ou pode fazer também uma contribuição pontual. Se colocar os 10 centavos, nós sabemos que você está se tornando um parceiro IPPTV, que você entende que isso aqui que a gente faz é missão. Nós estamos aqui na internet levando o nome de Cristo Jesus, exaltando o nome de Deus, propagando o seu reino. Então, se você quer contribuir, está aqui uma oportunidade para isso. E a gente encerra o nosso programa ao som de música, como sempre, né? A Débora, o Josiel, o Oséias cantam para a gente, e a gente encerra assim mais um Conversa da Tarde. Muito obrigado pela sua companhia, pelas mensagens aqui do chat, você que respondeu a nossa enquete, você que participou no nosso programa. Muito obrigado, e eu te espero quarta-feira às 14h30 ao vivo aqui na IPPTV. Até lá! Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, eu confio em ti, e creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Eu confio em ti, eu confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti.
nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, Deus, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso